Quero começar com uma frase para que você pense nela à medida que a gente for conversando. E a frase é a seguinte: a forma como você se relaciona com a igreja local depende diretamente da forma como você enxerga a igreja local. A forma como você se relaciona com a igreja depende da forma como você enxerga a igreja. Em dias como os nossos, onde as pessoas têm desprezado qualquer conhecimento teórico e supervalorizado apenas aquilo que dá certo na prática, é fundamental que nós nos lembremos que a forma como vivemos depende da forma como nós enxergamos a vida. Eu vou tentar explicar e aplicar isso um pouco melhor para esse tema, especialmente após o período da pandemia. Algumas das nossas relações foram potencializadas e até mesmo substituídas por ambientes virtuais, online, à distância, e nós fomos nos acostumando com isso. Embora já fosse uma realidade presente, após o advento da pandemia, houve um aumento considerável de empresas que adotaram o modelo virtual, online e à distância como padrão para os seus colaboradores. Aumentou também consideravelmente o número de cursos oferecidos, faculdades em ambientes 100% virtuais. Pode ser que você que está me ouvindo tenha sido impactado em relação a isso. Pode ser que alguém na tua família vivencie esse tipo de relação. Falando para o nosso contexto e pensando na igreja local, para pastores, foi um negócio meio estranho para nós, né? Pegarmos o esboço do mesmo tamanho que nós pregávamos 40 minutos todas as semanas, acabar a pregação e ver que ainda faltavam 20. Eu não sei exatamente por que isso aconteceu, mas era algo que eu percebia, e conversando com amigos perceberam também a mesma coisa, e eu fico tentando entender o porquê disso. Talvez à medida que a gente vá pregando, olhando para as pessoas, a gente vai se lembrando do pecado delas e vai jogando aquelas indiretas que a gente chama de aplicação de sermão, sabe? São indiretas que nós damos um nome técnico para elas, mas eu não vou falar sobre isso porque eu não gosto de indiretas, eu não sou igual a certas pessoas que estão sentadas por ali. Outra situação diferente, pregar olhando para câmeras ao invés de encarar alguns irmãos da igreja, se bem que em alguns casos, e dependendo dos irmãos, eu acho que a câmera é até melhor, né? Tem alguns aconselhamentos que dá vontade de pedir para a pessoa parar para a gente falar de algo que realmente importa. Vamos falar de TechPix, mas também não é sobre isso que eu queria falar, não é um momento de desabafo. Mas o que eu tenho pensado sobre isso é que todos nós sabemos de muitas pessoas que ficaram em casa, convivendo com a família o tempo todo e começaram a trabalhar virtualmente. Todos nós sabemos de muita gente que ficou em casa direto, convivendo com a família e passou a estudar apenas virtualmente. Mas eu particularmente não conheço absolutamente ninguém que preferiu ficar morando no trabalho ou na faculdade para se relacionar virtualmente com a família. Não sei se você conhece algum caso assim, mas para mim seria algo extremamente curioso. E a pergunta que fica para nós é por que razão esse movimento oposto não acontece? Seria muito mais prático, seria muito mais barato em certo sentido, mas por que isso não aconteceu? Porque o trabalho é importante, porque o estudo é importante, mas a família é essencial. Eu consigo trabalhar virtualmente, eu consigo estudar em um ambiente virtual, mas eu não consigo me relacionar com a minha família apenas virtualmente. Talvez você já tenha entendido onde eu quero chegar e eu quero repetir essa frase. A forma como você se relaciona com a igreja local depende diretamente da forma como você enxerga a igreja local. O que é a igreja para você? A resposta a essa pergunta vai determinar o tipo de relação que você desenvolve com o que é a igreja para você. Se você a entende como apenas uma experiência, um lugar onde você ouve uma boa música, uma palavra que te anime, um bom ambiente de convívio social, um lugar que te faz bem, que recarrega as suas energias, nesse caso você pode substituí-la por um ambiente virtual sem grandes danos. Agora, se para você a igreja é algo essencial, você chega à conclusão que do mesmo modo que eu não posso me relacionar com a minha família apenas virtualmente, eu não posso me relacionar com a igreja de Cristo apenas virtualmente.
a tua relação com a igreja depende da resposta para a pergunta: o que é uma igreja para você? Há uma definição que me agrada demais, que diz: a igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei, para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças, não é sacramentos, ordenanças, e para evidenciar o amor e a santidade de Deus por meio de um povo unificado e diverso em todo o mundo, seguindo o ensino e o exemplo dos presbíteros. Eu não sei se você conhece essa definição, mas ela é de uma das duas maiores referências que eu tenho no mundo na área de eclesiologia, um homem chamado Jonathan Leeman. A outra referência que eu tenho, Cristiano Gaspar, tentando garantir meu lugar na conferência de 2024. Mas se nós olhamos desse modo, a igreja ela é de fato essencial. No fim das contas, a forma como eu me relaciono com a igreja depende da minha eclesiologia. Em um mundo de pragmatismo, essa fala é um convite a nós repensarmos a nossa teoria, a nossa teologia, a nossa eclesiologia, o nosso entendimento sobre o que é a igreja a partir das Escrituras, porque a forma como nós vivemos na igreja depende da forma como nós enxergamos a igreja. A partir disso, eu queria pontuar algumas questões mais práticas com você. O primeiro delas é o papel da tecnologia. Bom, diante de tudo que eu falei, a tecnologia se torna então uma inimiga, uma ferramenta do diabo para confundir os cristãos? É óbvio que não. A tecnologia foi uma ferramenta que ajudou demais no momento de pandemia, por exemplo, e é uma ferramenta que ainda hoje, se bem utilizada, ela é muito útil em muitos e mais variados contextos. Mas a grande questão é que, embora a tecnologia seja um bom paliativo em momentos específicos, ela é incapaz de substituir e de refletir de fato o que é uma igreja. O cristão ele tem uma relação pactual com a igreja, assim como nós temos com a nossa família, e relações desse tipo não podem ser vividas apenas virtualmente. Voltando ao exemplo familiar, eu tenho uma relação pactual com a minha esposa. Há momentos em que eu estou viajando, há momentos em que ela está de plantão e nós estamos fisicamente distantes. Nesse momento eu não deixo de ser marido, ela não deixa de ser esposa, porque a nossa relação ela é pactual, nós temos um compromisso firmado entre nós. Eu já vim em algumas conferências, ou em todas elas, e a minha esposa não pôde. Aliás, hoje eu estou feliz, porque ela está aqui e ainda cantando com um casaco do Botafogo. Eu não sei se vocês viram, mas isso alegra demais o meu coração. Tanto é que ela está aqui, que eu estou, vocês viram ontem, muito mais tímido do que de costume, porque a minha esposa está presente, e aí eu estou segurando um pouco a onda nas brincadeiras. Mas nesses momentos específicos, onde nós estamos separados fisicamente, a tecnologia é uma aliada para suprir parcialmente essa distância, mas eu não posso enxergar a tecnologia como uma substituta da nossa relação pactual. Do mesmo modo, a tecnologia foi uma excelente ferramenta paliativa nos momentos de pandemia ou em tantos momentos específicos, mas ela não pode jamais substituir a complexidade e a simplicidade do que é a Igreja de Jesus. Não demonize a tecnologia, mas não dê a ela uma importância maior do que ela de fato tem. A segunda coisa que eu queria pontuar é a sinceridade das relações. Nós costumamos dizer que temos um Deus que é nosso Pai, e isso deve ser de fato valorizado e enfatizado. A doutrina bíblica da adoção é uma doutrina fantástica, mas há um grave problema quando nós falamos apenas do cerne da doutrina e não enfatizamos os desdobramentos dessa mesma doutrina. A adoção ela se estende a todos aqueles que creem em Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em termos práticos, na mesma proporção que eu vejo Deus como meu Pai, eu preciso ver os demais crentes como meus irmãos.
quando eu sou salvo, não é um projeto de benefício pessoal e particular, mas eu sou salvo e sou inserido em um povo que é a família de Deus, me tornando um dentre muitos irmãos. O Tony falou sobre isso agora há pouco e eu me arrependo de ter mandado o meu esboço para ele antes, mas nós não devemos, irmãos, nos chamar de irmãos só por força de expressão, costume ou quando nós esquecemos o nome, como ele mesmo mencionou. Nós devemos viver exatamente como verdadeiros irmãos e irmãs, porque somos filhos de Deus. Um dos desdobramentos práticos da doutrina da adoção, da nossa relação com Deus, é vivermos como irmãos e irmãs verdadeiramente, porque temos essa compreensão sobre Deus e sobre o seu povo, que é a igreja. E por último, eu queria falar com você sobre a fragilidade dos argumentos contrários. O Dodô citou alguns aqui mais cedo, e talvez você já tenha ouvido também algumas pessoas dizerem o seguinte: Deus não habita em tijolos, por isso eu não vou para a igreja e eu fico da minha casa adorando a Deus. Uma casa feita de tijolos, é interessante, né? Mas o ponto também não é esse, porque o objetivo não é falar sobre a estrutura que a igreja se utiliza para se reunir. Pode ser uma tenda, por exemplo, por que não? Aliás, se alguém um dia me disser que Deus não habita em tijolos, eu mando a pessoa vir para a Oceânica. Se bem que aqui a gente tem alguns tijolos ali, eu não me lembrava disso quando eu escrevi, passei a perceber isso apenas quando eu cheguei aqui, mas também não mudei. Outra coisa que eu passei a perceber quando eu cheguei aqui e não sabia sobre a igreja é que ela tinha um bispo, por exemplo. Foi uma informação nova para mim, mas o grande ponto é que o fato de abrir mão de se reunir com o povo de Deus é, em certo sentido, uma submissão voluntária e deliberada a alguns dos ídolos que estão presentes na nossa geração. O conforto, a comodidade, a sensação de estar no controle e talvez, acima de tudo, o fato de viver uma vida autônoma e independente, não tendo que se submeter a absolutamente ninguém. Em um mundo egoísta como o que temos vivido, esse é o cenário perfeito para alguém dizer: eu creio em Deus, mas eu vivo a vida do jeito que eu quero, de forma autônoma e descompromissada. Como é que nós apresentamos um contraponto a essa falsa compreensão sobre o que é a igreja? Pregando o Evangelho, aplicando o Evangelho na vida e sendo igreja real, de verdade, a partir das Escrituras e para a glória de Deus. Que as verdades contraculturais do Evangelho de Jesus transformem corações e mentes idólatras da nossa geração e os molde à imagem de Cristo, o nosso Senhor, o Senhor da igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.